Salve pessoal do Quinto Ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 3 da semana 9. E nesta aula vamos continuar falando de área. Agora vamos mudar para uma outra unidade de medida, que é o quilômetro quadrado. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica ligado, preste bastante atenção. Vem comigo. E aí, gente, afinal de contas, o que é o quilômetro quadrado? Tá? Nós já sabemos, por exemplo, que o quilômetro, né, é uma medida de comprimento que equivale a 1000 metros. O quilômetro, né? Agora, o que é o quilômetro quadrado? Eu tenho certeza que você já imaginou aí. Professor, é um quadrado onde todos os lados têm 1 quilômetro. Acertei? É isso aí, tá? Então, olha só. O quilômetro quadrado, né? O quilômetro quadrado é o quê? Uma medida, né? Uma unidade de medida de superfície. Assim como o centímetro quadrado e o metro quadrado. Então, o quilômetro quadrado é também uma unidade de medida de superfícies. Mas olha o detalhe aqui, ó. De grandes superfícies. Porque convenhamos, né? Um quadrado onde todos os lados têm 1 quilômetro é uma superfície enorme, né? Gigantesca, muito maior que o quarteirão aí da escola, às vezes o tamanho de um bairro, né? Bairro de uma cidade. Então, são regiões, superfícies muito grandes. Bom, então, quilômetro quadrado é uma unidade de medida de grandes superfícies correspondente à área de um quadrado cujos lados têm 1 quilômetro. Olha como nós vamos indicar um quadrado que tem área igual a 1 quilômetro. Indicamos dessa maneira, né? 1 km, né, que é a forma simbólica de representar quilômetro, ao quadrado, né? 1 km, esse doisinho aqui a gente lê ao quadrado, tá? Indicamos 1 quilômetro quadrado dessa maneira. Bom, como a gente fez com um centímetro quadrado e um metro quadrado, né? Vamos só usar uma representação de um quadrado. Esse lado aqui não está nem próximo de ser a medida de 1 quilômetro, tá? É só uma indicação. Então, se eu tiver um quadrado com todos os lados iguais a 1 quilômetro, essa superfície aqui, ó, que eu estou pintando, né? A superfície que esse quadrado ocupa corresponde a uma área de 1 quilômetro quadrado. Para você ter uma ideia do tamanho que é o quilômetro quadrado, imagina no quarteirão que a escola fica. Né? Lembra lá do colégio? A gente está no colégio academia. Imagina o quarteirão que a escola fica. A escola pega metade do quarteirão, né? Vai de uma esquina até a outra esquina e até a metade do quarteirão. Imagina o quarteirão inteiro, tá? Para você ter 1 quilômetro quadrado, você precisa juntar 100 quarteirões iguais a esse da escola. 100 quarteirões, gente. É muita coisa, né? Só, nós estudamos, então, as 3 principais unidades de medida de área. Tem outras unidades de medida de área ou superfície, tá? Tanto faz o nome que a gente usa aqui. Mas as 3 principais são essas. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. O centímetro quadrado, pessoal, ele é ideal para medir a superfície, né? Superfícies que são pequenas, médias ou grandes. O centímetro quadrado é ideal para medir superfícies pequenas, né? Superfícies pequenas. Bem pequenininhas, né? Por exemplo, quantos centímetros quadrados tem a superfície aqui do meu apontador? Então, isso é uma superfície bem pequena, né? E eu consigo, né, comparar aqui com um quadradinho correspondente... Ó, caiu. Correspondente ao centímetro quadrado, né? Eu consigo ter uma boa ideia de quantos quadradinhos, quantos centímetros quadrados tem nessa superfície. Então, centímetro quadrado é uma unidade de medida ideal para medir superfícies pequenas. E o metro quadrado? Bom, metro quadrado é uma unidade ideal aí para superfícies médias, que não é nem tão pequena, nem tão grande. Por exemplo, a superfície da sala da sua casa, a superfície da parede do seu quarto, né? A superfície da casa que você mora, do terreno onde está a sua casa. Então,
superfícies que têm um tamanho médio, que não são nem enormes, gigantescas, e nem tão pequenininhas quanto um apontador, a gente usa um metro quadrado. E o quilômetro quadrado é ideal para se medir superfícies grandes, bem grandes, né? Como por exemplo, a área de um país, de um estado, de uma cidade, né? A área de uma cidade, né? Imagina a cidade de Jaú. A área da cidade de Jaú é uma área bem grande. Então a gente vai medir essa área usando como unidade de medida o quilômetro quadrado. Tá certo? Deu para entender a diferença entre as três unidades de medida? Centímetro quadrado para superfícies pequenas, metro quadrado superfícies médias, como o terreno, uma sala de aula, e o quilômetro quadrado para superfícies grandes, como uma cidade, um bairro, né? Pode ser até um bairro, um país, um estado, ok? Vamos trabalhar agora com a resolução de alguns exercícios. Vou colocar o primeiro aí na sua tela. Presta bastante atenção, pause, né? Tenta fazer, reflita, depois dá play aí para ver se entendeu. E aí, gente, o que acharam desse primeiro exercício? Fácil, difícil, razoável? Nem fácil, nem difícil? Vamos lá. Bom, era um exercício bem simples, né? Você tinha uma tabela aí que apresentava a área de 5 estados brasileiros: Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. Por se tratar da área de estados, olha só, a unidade de medida que foi usada é o quilômetro quadrado. Então, a área do estado do Goiás é de 340.110 quilômetros quadrados. A área do estado do Pará é de 1.247.955 quilômetros quadrados. O Pará é um estado muito grande. Ele é maior que muitos países, principalmente lá da Europa, né? Rio de Janeiro tem aqui a sua área, Rio Grande do Norte e Sergipe. O que o exercício queria que a gente fizesse? Que a gente ordenasse esses estados do estado que tem a menor área para o estado que tem a maior área, tá? Eu posso fazer isso de duas formas. Olhando no mapa, pego o mapa do Brasil e observo ali no mapa qual é o estado que tem o menor tamanho, a menor área, ou comparando os números, né? Que fica muito mais fácil nesse caso. Ó, por exemplo, Sergipe, a gente vê que tem 21.918 quilômetros quadrados de área. É menor que o Rio de Janeiro, que tem 43.000, que o Rio Grande do Norte, que Goiás e que Pará. Então, Sergipe vai ficar em primeiro aí. Em primeiro, né, na questão de ordenação dos estados que tem a menor área para a maior. Tá? Sergipe é o primeiro. Aliás, Sergipe, se eu não estiver enganado, né, se eu bem me lembro das aulas de geografia, é o estado brasileiro que tem a menor área, a menor superfície. Bom, depois do Sergipe vai vir Rio de Janeiro. Ó, 43.000 é menor que 52.000. Então, em segundo aqui ficou Rio de Janeiro. Em terceiro vai ficar Rio Grande do Norte, tem 52.000. Depois vem o estado de Goiás, em quarto lugar. E o maior de todos, né, que foi apresentado nessa tabela, o maior de todos aqui é o estado do Pará. Tá? Ficou com 1.247.955 quilômetros quadrados. É muito grande. Bom, próximo exercício aí na sua tela, mesmo esquema, tá? Pause, pensa, reflete, tente fazer. Depois dá play para conferir se está certo. Nesse exercício que apareceu aí, você tinha que determinar a área, né, aproximada aí, dos estados da região sul. Então, todos nós sabemos que a região sul do nosso país é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E foi dado aí na tabela para vocês a área, né, todas essas áreas em quilômetro quadrado, tá? É importante salientar isso, que essas áreas estão em quilômetro quadrado, porque a gente está falando de superfícies que são muito grandes, né? São áreas de estados, e os estados têm várias cidades, então são superfícies muito grandes aqui, tá? Bom, se eu quero saber a área da região sul, eu vou ter que somar a área desses 3 estados, concorda? Vou pegar a área do estado do Paraná, mais a área do estado de Santa Catarina, mais a área do estado do Rio Grande do Sul. Opa, quase que eu falei Rio Grande do Norte. E vou somar essas áreas. Então vamos lá, vamos fazer uma soma. Repare que na hora que eu coloquei aqui na lousa,
eu já deixei organizado de tal maneira que a unidade de um número ficou embaixo da unidade do outro, a dezena de um número embaixo da dezena do outro, a centena de um número embaixo da centena do outro, a unidade de milhar de um número embaixo da unidade de milhar do outro, a dezena de milhar de um embaixo da dezena de milhar do outro e a centena de milhar de um número embaixo da centena de milhar do outro. Agora eu vou somar, né? Já está tudo organizado. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Deixa 4 unidades aqui, sobem 2 dezenas. Vamos somar as dezenas. 2 mais 3 é 5, mais 3, 8. Beleza. Vamos somar as centenas. 3 mais 7, 10, mais 7, 17. Deixa 7 centenas aqui, sobe uma unidade de milhar. Somando a unidade de milhar, eu tenho 1 mais 9, 10, mais 5, 15, mais 1, 16. Ponho 6, sobe uma dezena de milhar. Somando a dezena de milhar, eu tenho 10, mais 9, 19, mais 8, 27. Ponho 7 e sobem 2 centenas de milhar. Somando as centenas de milhar, 2 mais 1, 3, mais 2, 5. Portanto, eu posso dizer que a região sul tem uma área de 576.784 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia do tamanho do estado do Pará, né? Lembra no exercício anterior? O estado do Pará é o dobro, né? Tem 2 vezes a área da região sul. O estado do Pará é 2 vezes maior que uma região inteira, que a região sul inteira. É grande, muito grande. Próxima questão aí na sua tela e a última também, tá? Vai fugir um pouco a respeito do quilômetro quadrado. Vai ser um exercício que vai falar de metro quadrado, mas o foco nem está aí na unidade de medida de área. O foco está em a gente retomar alguns conceitos de fração. Então, observe com bastante atenção aí. Pessoal, e nessa última questão fala que o Josué, né, tem um terreno de 480 metros quadrados. E o que ele vai fazer nesse terreno? Ele vai usar uma fração do terreno, né? Vai usar 3/4 desse terreno para fazer plantações. Então ele vai plantar ali as coisas. O que ele vai plantar? Tá? Na área que ele vai usar para a plantação, ele vai pegar 1/3 dessa área para plantar morango e 2/3 para plantar abacaxi. Tá? Então a gente tem que calcular aí na letra A qual é a área do terreno que o Josué vai usar para plantação. Então ele vai usar 3/4 do seu terreno, não é isso? Então vamos retomar esse conceito. Temos que calcular aqui 3/4 de 480 metros quadrados, né? Como é que a gente calcula 3/4 de alguma coisa? Bom, pelo princípio básico das frações. A gente sabe que quando a gente vai usar a fração, a gente vai dividir, né, no número, a quantidade de partes que eu tenho aqui no denominador. Então, imagina assim, você tem o seu terreno de 480 metros quadrados, e aí você divide ele em 4 partes. Vamos dividir em 4 partes. Dessas 4 partes, eu vou utilizar 3. Então, vou multiplicar o resultado da divisão por 3. Tá legal? Deu para lembrar aí como calcular a fração de uma quantidade? Divide pelo de baixo, o resultado que der, multiplica pelo de cima. Vamos lá, ó, 480, vamos dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1, não sobra nada. Abaixo 8. 8 dividido por 4 dá 2 e não sobra nada. Abaixo 0 e divide, né? 0 dividido por 4 vai dar 0. Deu 120. Agora eu faço 120 vezes 3. 120 vezes 3 vai dar um total aí de 360 metros quadrados. Então essa é a resposta da letra A. Ele vai usar 360 metros quadrados do seu terreno para plantação. Agora vamos responder a letra B. Ele quer saber assim, ó, da área que vai ter plantação, quantos metros quadrados ele vai destinar para o morango. Então agora a gente vai calcular 1/3 dessa área que vai ter plantação. Tá? O morango vai ser 1/3 de 360 metros quadrados. Ok? Bom, mais uma vez, né? Como é que a gente calcula fração de uma quantidade? Eu vou pegar toda a área do terreno que vai ter plantação, vou dividir agora em 3 partes iguais.
Vamos dividir pelo número que está indicado aqui no denominador, né? A gente divide em 3 partes iguais. Dessas 3 partes, a gente vai pegar uma parte. Então, vamos lá, ó. 360 dividido por 3 vai ser igual a 3 dividido por 3 dá 1, não sobra nada. Abaixo 6, 6 dividido por 3 é igual a 2, não vai sobrar nada. Abaixo 0 e divide, põe aqui. Deu 120 metros quadrados. Aí eu tenho que multiplicar por 1. Bom, mas vai dar 120 do mesmo jeito, né? Então, para o morango, vão ser usados 120 metros quadrados para a plantação de morango. E para a plantação do abacaxi? Bom, do abacaxi vai ser o restante, né? Se eu tenho 120 que vai estar plantado morango, o que faltar para 360 é o abacaxi. Então é só eu tirar aqui, né? Ó, 360. Tira 120 e eu vou encontrar o quanto sobrou para o abacaxi. Sobrou 240 metros quadrados. Então foi aí, a gente terminou. Com essa aula a gente termina aí as 3 unidades de medida diária, né, de superfície, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Espero que tenham gostado dessas aulas. E tem mais uma aula ainda na semana, não acabou. Vamos trabalhar na próxima aula com a área de um polígono, né, de uma figura plana bem específica. Vou deixar os exercícios de tarefa no final do vídeo, a correção deles, né, o resultado desses exercícios também no final do vídeo. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.